Bem-vindo, pessoal. Essa é a segunda parte da live com o professor Ângelo Adriano sobre a Inquisição no mundo ibérico. A gente está esperando ele entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar para ele o link. Ângelo Assis. Vamos ver aqui como que vai ser. O professor já está chegando. Lembrando que a nossa live ela fica disponível no YouTube. Vamos ver, ele já deve estar entrando. Aê! Legal. Muito bem, já estava saudoso aqui, mas de volta. Ai, que bom. Eu precisei mudar de lugar porque eu estava num ambiente muito frio por causa do ar-condicionado. E aí eu já estava ficando com dor na garganta. Bom, professor, mas muito legal te ouvir. Se você quiser falar mais alguma coisa, a gente tem várias perguntas aqui. Esse tema de Inquisição, ele chama muito atenção, né? Eu gosto muito dele. Eu estudo República, não tem nada a ver com isso. Mas é como curiosa, assim, eu até fui fazer uma disciplina de moderna semestre passado, ano passado, para poder aprender um pouquinho mais sobre isso, né? E essa disciplina que eu fiz, ela se centrava essencialmente na Europa, assim, era na Europa moderna. Então, quando você vem falar sobre o mundo ibérico, isso me chama muita atenção, porque muitas vezes fica preterito, né? A atuação da Inquisição aqui, principalmente no período colonial. Eu tenho algumas perguntas e vou dar preferência para elas e depois eu faço as que eu tenho para fazer. Ok. A gente pode fazer em blocos de duas? Pode. E aí, é isso, acho que daí a gente consegue até adiantar bem e tentar responder todas. Bom, a primeira é: a Mesa da Consciência e Ordem atuava junto à Inquisição no Brasil? Hum. A segunda pergunta: uma parte da historiografia religiosa colonial traz o clero brasileiro como um clero desorganizado e até muitas vezes pecaminoso. Como era a relação dos inquisidores que atuavam aqui com este clero? Olha, o clero colonial, né, tem vários estudos aí que falam do clero nos mais diversos sentidos, né? O clero é formado por homens, então é obviamente que há problemas e pecados, culpas acontecendo ali, né? A Inquisição tinha inclusive uma atenção sobre isso, né? Há um historiador português, né? E há também historiadores brasileiros, né? No caso português, eu cito o Jaime Gouveia, né? Aqui no Brasil, posso citar a professora Lana Lage, né? Que estudam casos de solicitação, ou seja, de padres que, no ato da confissão, né? Tentam envolver, né? Seduzir os confitentes, né? Homens ou mulheres, né? Que estão lá se confessando e o padre enfim, se oferece. A ponto da gente encontrar situações interessantes, como alguns que diziam, por exemplo, que iriam ministrar a hóstia líquida, né, na boca das mulheres. Imaginem o que é a tal da hóstia líquida. Né? Eu, por motivos aqui de ruborização, eu não vou dizer isso, né? Mas, enfim, fica a crença de cada um. Né? Mas, é A claro, capacidade de imaginação de cada um que está exatamente. assistindo. Imagine o mais cabeludamente possível que vocês vão entender o que é. Mas, enfim, então há casos os mais variados, tá? De padres e também de freiras que, então, tanto homens quanto mulheres, né, participavam do clero, que também eram denunciados pelos mais diversos crimes, sejam comportamentos sexuais, seja por divulgarem ideias que a princípio não eram defendidas pela igreja, como, por exemplo, padres que duvidavam da virgindade de Maria, né, ou que ensinavam a fazer o sinal da cruz errado, enfim, o que duvidavam que Jesus sofreu, né, durante o momento que ele foi torturado, né, enfim. Então, tem de tudo. Tá? Da mesma forma, tem mulheres que são
mulheres da igreja, né, denunciadas por questões sexuais, principalmente, né, mas não só por práticas de criptojudaísmo também, né, judaísmo oculto, enfim. Então, é claro que havia uma tensão da Inquisição, né, para tentar, de algum modo, evitar isso. A primeira visitação ao Brasil, inclusive, ela é inaugurada com a confissão de um padre chamado Frutuoso Álvares, né, que tinha mais de 60 anos, acho que 65 anos. Ele conta a história dele, diz que ele tinha vindo já degradado para o Brasil, porque lá em Portugal ele foi processado por ter se envolvido com alguns meninos na sua igreja e tal, e aí veio para cá. E aqui eram tantos meninos que ele caiu em tentação de novo, né? E aí dormiu com tantos e tantas vezes que ele já não lembrava com quais ele foi ativo e com quais ele foi passivo, né? Então, Nossa, que loucura isso. Então, isso já dá um exemplo, né, de, enfim, que esses padres também, religiosos também praticavam, e, obviamente, a Inquisição tentava controlar esses comportamentos, né? Muitas vezes esses processos eram julgados em particular, sem que passassem por autos de fé públicos, né? Enfim, tentavam remendar o problema lá internamente para evitar maiores escândalos, né? Ou seja, a Inquisição ela precisava dar o exemplo. Tá? A mesa de consciência e ordens, por sua vez, ela foi uma aliada da Inquisição aqui, né? Como já foi dito, né? Não havia um tribunal específico, né? Então, em muitos momentos, outros órgãos da igreja vão funcionar como aliados da Inquisição, embora não sejam efetivamente órgãos da Inquisição, mas acabam de algum modo atrelados a ela, tá? É isso. É muito interessante isso que você falou, porque aquilo que hoje a gente conhece como casos de pedofilia na Igreja Católica, na verdade, são muito, muito antigos, né? E me parece até muito mais comuns do que gostaríamos de acreditar. Olha, sexo, o envolvimento de religiosos com pessoas das mais diversas idades, né, desde a mais tenra idade, que hoje nós entendemos como criança, mas que naquela época não era exatamente assim, né, sempre existiram. Tá? Eu não sei se a gente pode exatamente chamar para aquela época de pedofilia, porque estamos falando de um outro contexto. Mas que Claro. acontecia, acontecia. Né? Enfim, tem muitos e muitos exemplos. Né? A documentação inquisitorial é recheada desse tipo de coisa. Não só ela, né? Estou vendo aqui uma querida amiga que estava presente aqui, não sei se está ainda, que é a professora Poliana, Poliana Muniz, lá da Universidade Federal do Maranhão, que é uma das grandiosíssimas especialistas, né, em estudos sobre o clero no Brasil. Né? Então, ela conhece vários e vários casos desses também. Né? Enfim, Muito interessante isso. É só aqui ler um comentário do Sávio, dizendo que ele também estuda República, mas a convivência com o professor Ângelo Assis fez ele se apaixonar pela história moderna. Isso é muito bom, porque eu acho que os professores eles são um disparador do que é o que Paulo Freire chama de curiosidade epistemológica, né? Que é o nosso prazer em aprender, o nosso prazer em conhecer coisas que às vezes não estão na nossa alçada de pesquisa. Eu queria só dizer uma coisa, professor, algo que você mencionou antes, que o grupo que estuda Inquisição no Brasil é um grupo muito coeso, né, que vocês se ajudam, que existe uma solidariedade e que as vaidades ficam de lado. Eu acho isso muito louvável, eu acho, inclusive, que esse momento de pandemia, ele veio para nos estimular a praticar a solidariedade. Eu acho que a pesquisa, ela é um trabalho coletivo. Muitas vezes dentro da academia, a gente fica achando que é um trabalho solitário, porque eu fico sozinho. Mas, na verdade, é o diálogo, é a troca que você tem com alguém, é quando você pega a sua dúvida e põe ela na mesa e descobre que essa dúvida é a mesma do colega, que você consegue crescer e isso se dá numa dimensão coletiva, né? Então, eu acho que isso é muito louvável, muito importante a gente lembrar isso, muito importante o senhor mencionar isso aqui para nós, né? Carla, e é exatamente por isso que eu gosto de mencionar. Né? A gente muitas vezes entra numa paranoia acadêmica de que tenho que dar essa informação primeiro que o outro, tenho que publicar antes do outro, etc. E tal. Claro que a gente sabe quanto, às vezes, é difícil fazer uma pesquisa, chegar numa informação, mas o diálogo
ele é sempre enriquecedor. Eu aprendo muito com os meus colegas, né? E acho que eles também Com aprendem certeza. comigo. Então, essa troca é sempre muito importante, tá? Eu digo isso porque, enfim, eu sei muito bem que nem sempre a academia consegue não viver de vaidades. Não estou criticando ninguém com isso, não, tá? Por favor. Eu só Claro, estou dizendo claro. que é muito melhor quando a gente vive em harmonia, tá? A prova disso que tem vários colegas meus que estão participando aí, estão ouvindo, né? Então, Sim. acho que é sempre interessante. Você disse que é de República, o Sávio também, manda um abraço para ele. É, mas, assim, talvez o grande lamento de cada um de nós, cada um na sua área, é que a gente não possa ler sobre tudo, né? Chega um momento que você, Não dá para se tempo, né? especializar, tem que ler tudo na sua área, né? Já não É. consegue dar conta, e sai uma porção de livro bacana em outras áreas, nem sempre você dá conta disso, né? Mas, Principalmente enfim, um ofício como o nosso, né? O historiador é um exatamente. ofício muito erudito. Então a Exatamente, gente mas todos os precisa, temas nos interessam. Sérgio Buarque de Holanda dizia claro, isso. Todos os temas de história são interessantes, né? Então, com é certeza. sempre bom. E mesmo você sendo de República, ou mesmo uma pessoa não sendo de Inquisição, ouvir uma conversa sobre um tema que não é o seu te ajuda a repensar as suas próprias Com questões. Olha, certeza. Com certeza. quando eu escrevi o meu mestrado, eu dava aula em escola de ensino fundamental e médio. Assim, acredite se quiser. Várias questões que eu acabei desenvolvendo no meu mestrado vieram de perguntas feitas por alunos da sexta série, da sétima série, né? Claro, não exatamente aquela pergunta ali, mas enfim, me fizeram pensar em coisas que depois eu Claro. acabei aproveitando para o meu trabalho, né? Então, É que a troca dar aula é demais, né, professor? Dar é, aula é demais. Eu acho uma atividade intelectual muito estimulante, assim. é a É mais incrível. Eu nobre. gosto muito também. É a mais Eu acho nobre. também. Para Gosto dar muito. aula é a grande função social do historiador, né? Eu E é acho esse também. trabalho de formar cidadãos críticos, conscientes, que nos cabe, tá? Claro que tem a vaidade de, que legal, vou publicar um livro, vou ser chamado para dar uma palestra não sei aonde, mas muito mais importante, muito mais enriquecedor do que isso é quando você percebe que aquele aluno que lá no começo do ano, né, não estava nem aí para você e aos poucos ele começa a se encantar com aquilo que você fala e aquilo começa a fazer sentido na vida dele. E aí você percebe que Nossa, você com está certeza. sendo importante na vida de alguém. Isso que é muito legal. Participando do desenvolvimento, né? Bom, eu É, vou voltar aqui a Carol, a Ana Carol, a nossa companheira aqui que está sempre comigo nas lives, a gente intercala, né? Às vezes eu fico na mediação e ela fica cuidando dos comentários e aí ela faz o mesmo papel. Ela mandou uma pergunta aqui, ó. Nos locais que já existia um bispado, o bispo se envolvia nesses processos? E tem uma outra questão que eu acho que talvez dialogue com essa, que é como funcionavam as denúncias direcionadas ao clero, como eram os julgamentos. tá. Olha, eu não sou um especialista em bispados, tá? Enfim. Mas muitas vezes esses bispos eram convidados, né, a participar de alguma forma, mandando informações, até coletando denúncias. Então, essa prática existia. Mas certamente tem gente muito mais gabaritada do que eu para falar. Tá? De algum modo, né, quando necessário, toda a estrutura da igreja podia ser útil à Inquisição. E vice-versa também, tá? Então, isso acontecia. Com relação à segunda pergunta, deixa eu ver se eu entendi direito, né? Como aconteciam os processos contra esses religiosos, é isso? Quando algum religioso É, é como processado, é isso? funcionavam as denúncias direcionadas ao clero? Então, assim, como que eram feitas essas denúncias, né? E, em segundo, como eram feitos os julgamentos? Se existia o direito à defesa, se não tinha direito à defesa, como que era esse direito à defesa, se é que ele existia, né? Enfim, Tá bom. tudo isso. A Inquisição tem muito a ver com aquilo que hoje nós entendemos como direito moderno, né? Então, várias das questões que hoje existem na legislação, elas aparecem, pelo menos em forma de balão de ensaio, né, o inicial, na Inquisição. Uma delas é a própria ideia, sei lá, de advogado de defesa. Embora na Inquisição isso seja muito relativo, né, muitas vezes o próprio advogado de defesa não tinha acesso ao processo, né, ou ele não podia defender efetivamente o seu réu, né, mas é uma figura que é criada ali. A Inquisição trabalha muito com a lógica do segredo, né? Ou seja, você nunca sabe quem é que está te denunciando, quem te denunciou.
né? Então, enfim, se tem um número de denúncias contra você, você vai ser chamado pela Inquisição ou preso, dependendo da gravidade, né? E vão falar assim, olha, tem uma denúncia contra você. Ah, é? Quem que me denunciou? De que eu fui denunciado? Não, não, confessa aí. E aí o sujeito, muitas vezes, ele passa a contar coisas que ele fez, ou que ele vivenciou, que ele participou, desde quando ele se lembra, enfim, da vida, né? Então, às vezes, alguém denuncia lá, o fulano não foi na missa no domingo, ele não sabe o que é, ele conta a vida dele inteira. E aí acaba ele próprio se denunciando de outras coisas e envolvendo outras pessoas. Né? Ah, de repente eu pratiquei alguma coisa com outro, né? Enfim, então a Que nem estava na denúncia, história, né? E acabava sendo então a envolvido. Inquisição trabalhava muito com essa lógica, né? Ou seja, o próprio indivíduo ele acabava se culpando, né? Arrumando problemas para ele, denunciando mais coisas do que a princípio ele próprio havia sido denunciado, né? Os processos correm sempre em segredo, né? Então tem toda uma lógica. Mesmo os réus da Inquisição, os que obviamente não são mortos no final, né? Eles têm que assinar um termo dizendo que não vão revelar nada do que aconteceu, né? A mesma coisa com relação aos que denunciam, né? Enfim. Então há uma lógica de segredo naquilo ali, tá? Então, por mais que para nós a gente muitas vezes tem essa ideia de sempre olhar a Inquisição como uma instituição macabra, etc, 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 né? Que não deixa de ser, é óbvio, né? Não estou defendendo, mas há uma lógica de funcionamento, há uma estrutura de funcionamento ali, né? Então, Sim. tudo é muito bem dentro da lógica da época, né? Muito bem descrito. É impressionante como, às vezes, a gente pega os processos, né? E as coisas são descritas em minúcias, né, com uma riqueza de detalhes, às vezes com repetição de informações, né? Mas isso é importante, porque mostra o cuidado que os inquisidores têm dentro da lógica de mundo deles, óbvio, né? Para tentarem provar, né? Para tentarem chegar à conclusão de que aquilo ali faz sentido, né? Se o sujeito é de fato culpado ou efetivamente é inocente, né? Mas, enfim, então tem todo um cuidado no funcionamento desses processos. No caso dos religiosos, isso não é muito diferente do que é com os demais, ou seja, a Inquisição não ficava publicizando os seus processos. Nos autos da fé, às vezes se lia a sentença e aí as pessoas vão saber por que fulano foi preso, de que ele foi acusado e tal. Com relação aos padres, aos religiosos, né? É óbvio que havia um certo cuidado, né, para não expor a própria igreja, a própria Inquisição. Ou seja, se ela está podre por dentro, qual é a moral que ela vai ter para julgar os outros? Então, obviamente, havia um certo cuidado, né, nesses julgamentos. Então, você tem religiosos que são processados e que, às vezes, não saem auto de fé público, que eles são... ouvem as suas sentenças dentro da própria instituição inquisitorial, né? Sem que as outras pessoas fiquem efetivamente mais cientes daquilo, né? Me chamou a atenção nisso que você falou agora, professor, naquele caso que você mencionou na primeira parte, do acusado que foi absolvido, dizendo que ele estava sendo perseguido, né, por inimigos políticos, enfim. E o que me parece... Oi? Não, pode falar, por favor. Tá. E o que me parece é que é até um paradoxo, assim, porque eu, por exemplo, eu sou acusada pela Inquisição. Eu não sei quem me acusou. Isso pode ser uma coisa inventada, né? Porque pode ser que não tenha nenhum amparo com a realidade. Mas eu tenho que me defender. E, ao mesmo tempo, um sujeito ele é absolvido dizendo que aquilo foi uma invenção. Então, quer dizer, me parece um paradoxo, né? Uma coisa até meio contraditória, assim. E fica muito a critério de quem está julgando. E aí eu queria que você comentasse um pouco esse aspecto político da Inquisição, porque o que me parece é que são processos políticos movidos sob uma capa religiosa. É correto esse pensamento? Eu não sei se eu não sei se eu chegarei a esse ponto. Vou começar fazendo a propaganda. O caso que eu falei está retratado nesse livro aqui, né? Não é porque eu escrevi, não, mas é muito bom, tá? É muito, muito legal. Como que é o nome dele? Chama João Nunes, que é o nome do sujeito, João João Nunes Nunes Correia,
um rabi escatológico na Nova Lusitânia. Um rabi, porque foi acusado também de ser um rabino, né? Um suposto Aham. rabino da comunidade judaica, e escatológico porque ele urinava no crucifixo. Né? Mas, enfim, Sim. minha cara, eu não sei até que ponto a gente pode considerar isso sei lá, um anacronismo exatamente. Como eu disse, a Inquisição ela não tem exatamente o interesse de condenar quem não é culpado. Né? Aos olhos dela, quem é culpado sim merece. Né? Claro que aí a gente vai questionar qualquer ideia de culpa. Tá? Mas, enfim, a Inquisição é uma instituição muito preocupada, né? E muito que aos poucos vai se estruturando para fazer julgamentos dentro da lógica dela o mais correto possível. Né? Então, há todo um cuidado, por exemplo, com relação a quem denuncia, né? Quem vai fazer uma denúncia contra alguém, o cara tem que jurar, né? Colocar a mão em cima do evangelho para jurar, dizendo que tudo que ele fala é verdade, né? Dizer se ele tem ou não algum caso de inimizade com aquela pessoa, se é o famoso do costume. E do costume, se é amigo ou inimigo, é parente, é isso e aquilo, né? Enfim, dizer o grau de envolvimento que ele tem com aquela pessoa. Porque a Inquisição sabia que muitas vezes, né, um indivíduo podia se utilizar do tribunal inquisitorial para se livrar de um inimigo. É o caso desse indivíduo. Né? Ele tinha muitos inimigos, muita gente que devia dinheiro a ele, né? Que tinha raiva dele pelos mais diversos motivos. Né? E a Inquisição entendeu, se isso é verdade ou não, já é uma outra história, mas a Sim. Inquisição entendeu que, na verdade, ele foi denunciado porque as pessoas queriam se livrar desse sujeito. Claro, se alguém quer se Hum. livrar do inimigo e mata o inimigo, vai preso. Mas se você denuncia ele para a Inquisição e a Inquisição some com ele, né, do seu horizonte, você oficialmente está livre do seu inimigo e ainda posa de defensor da causa, né, de colaborador da Inquisição. Né? Então tinha todo um cuidado da Inquisição de tentar fazer com que as pessoas não denunciassem as outras por inimizades pessoais. E se fosse descoberto, né, esse caso, né, ou seja, eu denunciei o outro porque eu não gosto dele, o processo podia ser cancelado. E aí quem denunciou é que ia ser processado. Tem um caso interessante que eu estudei dessa família da mulher de mais de 80 anos que foi presa. Um filho dela, anos depois da morte da mãe, ele foi preso na Bahia por um familiar do Santo Ofício e levado para Lisboa. Quando chegou em Lisboa, o familiar foi entregar o sujeito para a Inquisição, e aí ele se apresentou: eu sou familiar. Aí a Inquisição falou assim: ué, mas você é familiar? Cadê a prova que você é familiar? Aí eu recebi uma carta quando o inquisidor foi no Brasil, e aí ele disse para quando eu viesse a Lisboa, eu me apresentar aqui que eu ia ser transformado em familiar. Só que ele nunca foi, ou seja, oficialmente ele não era familiar e se apresentava no Brasil como familiar. Resultado da história: a Inquisição soltou o cara que ele levou preso e ele ficou preso, o falso familiar, respondendo o processo. Então tem uma lógica de funcionamento aí da Inquisição. Por mais que a gente não aceite ou compreenda, ou, enfim, aos nossos olhos do século XXI, né, por todos os motivos que são claros, né, não se justifiquem, né, para eles aquilo tinha uma justificativa, tinha uma lógica de Tinha uma funcionamento. razão, né? É. Tinha uma razão. Só lembrando que no perfil da Temporalidades, no Instagram, a gente sempre coloca a indicação de leitura da semana. E a indicação dessa leitura foi o seu livro, professor, o livro João Nunes, Um Rabi Escatológico na Nova Lusitânia, que foi lançado em 2011 pela editora Alameda. Então, fica Isso. aqui o Então, registro. ó, eu vou aproveitar e vou botar o outro. Esse aqui também é legal, que é o dessa mulher, que é o caso Ah, dessa família, legal. chama Macabés da Colônia, Criptojudaísmo Feminino na Bahia, que também é legal. Assim, eu não posso falar a meu favor, que o livro é bom, enfim, mas tá? Faz de conta que não sei o que estou dizendo. Leiam as Legal. críticas aí, acho que é uma história bem bacana. Né? Mas, enfim, tirando Muito as legal. brincadeiras, né, deixa eu complementar dizendo o seguinte: para os interessados no tema, há uma riquíssima bibliografia sobre a Inquisição no Brasil, super antenada com as novas questões, com questões ligadas
à temática LGBTQIA+, ligadas a temáticas de gênero e feminismo, né? Ligada à questão dos negros, enfim, tem para tudo que é gosto, tá? Então, tem uma nova geração muito bacana aí trabalhando textos sobre feiticeiras, né, ou práticas mágico-religiosas. Enfim, tem uma infinidade de trabalhos interessantes. É só procurar, é só buscar. Há temporalidades, tem textos também, isso é de graça, é bacana, né? Tem dossiês sobre Inquisição, um deles eu organizei aí sobre religiosidades, né? Mas outras revistas também. Então, procurem, material é o que não falta para quem quiser se inteirar nessas temáticas. E o Sávio está aqui falando que ambos os livros são legais, então fica aí a dica de alguém que não é o professor Ângelo falando. Bom, você mencionou as feiticeiras, eu queria exatamente entrar nesse tema, porque Inquisição e bruxa, na minha cabeça, são duas coisas que estão ligadas, né? A caça às bruxas e tal. Uhum. E o que eu aprendi, claro que, como eu disse, né, muito mais como curiosa, é que a caça às bruxas, a Inquisição, nesse caso, ela atua muito num contexto de reforma de costumes da Europa moderna, né? Que veio num processo de mudança dos hábitos que até então eram centrados numa cultura em que a mulher era curandeira, ela que resolvia os problemas de saúde do grupo, e aí vem uma outra cultura, inclusive a Gisele está aqui, que estudou comigo esse tema. Um abraço, Gi. Então, eu queria que você comentasse um pouco, porque o que eu ouvi, o que eu li também, né, é que na Europa houve uma perseguição muito mais extensa às mulheres do que aos homens. Só que, em contrapartida, as punições que eram destinadas aos homens eram muito mais violentas. Então, assim, você tinha mais mulheres sendo perseguidas, mas a violência destinada aos homens que eram condenados pelo tribunal eram muito mais intensas, assim, muito mais violentas. Por que que aqui, no contexto ibérico, e mesmo do Brasil, foram mais homens do que mulheres? Você mencionou um pouco na primeira parte, eu queria que você comentasse um pouquinho mais. Por que foram mais homens condenados do que mulheres? Tá. Enquanto na Europa a gente tem o contrário, né? Bom, vou começar pelo fim. Eu falei que foram mais homens do que mulheres, mas eu não disse que foram mais homens acusados ou condenados de bruxaria do que mulheres, tá? Então é diferente, né? O número total de homens acusados das mais diversas práticas, criptojudaísmo, bigamia, práticas mágico-religiosas, comportamentos sexuais desviantes, etc., 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 é maior do que o número de mulheres, tá? Mas não só acusados de feitiçaria. Bom, vamos lá. As questões de práticas mágico-religiosas, né, elas já são perseguidas na Europa desde pelo menos a Idade Média, né? O paganismo que graçava, enfim. Então, tem uma série de questões que estão ligadas a isso. Aqui no Brasil, na América Portuguesa, o que vai acontecer é que você vai colocar isso sob um outro caldeirão, né? Ou seja, você traz as influências pagãs, né, da Europa, de uma prática de, entre aspas aqui, tá, de feitiçaria que já acontecia lá, e mescla com outros elementos, com elementos da cultura africana e com elementos da cultura ameríndia, né? Então, isso tudo mistura e cria-se um novo caldeirão, né? Então, você vai ter muitos casos envolvendo isso. Por que mulheres mais do que homens? Né? Não sei se tem uma resposta única para isso, mas as mulheres são detentoras de determinados conhecimentos, né? De determinados cuidados que, enfim, que são repassados, né? Geração para geração, né? Muito mais até do que os homens. Né? Então, essa é uma das questões. Coisas que talvez hoje sejam muito comuns, mas que naquela época eram vistos como conhecimentos demoníacos muitas vezes, né? Então, quem aqui nunca tomou um chazinho de quebra-pedra que a avó receitou? Eu tomo chazinho todo de dia. camomila, né? Não é? Não passou um saião na pele machucada e coisas do tipo, né? Então, aquela velha história de, às vezes, você olha para o tempo, né? Aqui em Viçosa a gente diz que o tempo muda tanto que a gente tem, num único dia, as 4 estações do ano. Ou seja, você sai de manhã com sol,
de tarde cai uma tempestade, de noite está quase nevando de tão frio, né? Enfim. Então, quem nunca, né? Aquela história de você acordar de manhã, tem que sair de casa, dar uma olhadinha na janela para ver como é que está o tempo, até para escolher a roupa que você vai vestir. Ou seja, eu acho que vai chover mais tarde. Isso é ok, mas há 500 anos atrás, uma pessoa que olhava na janela e falava assim, eu acho que vai chover depois e chove, isso pode ser interpretado quase como um pacto com o demônio. Né? Você está interferindo na natureza, ou você conhece a cura de uma determinada doença pelo uso de uma erva, de uma coisa do tipo. Então, assim, tudo, né, ou muita coisa pelo menos, entrava nesse imaginário do que é mágico, do que é religioso. Né? Então, muita confusão. Isso não é privilégio daqui, é só ler Os Andarilhos do Bem, ou A História Noturna, do Carlo Ginzburg, né, que você vai ter uma dimensão de como isso acontecia também na Europa. Mas, enfim, então, muita coisa que se julgava que não tinha uma explicação natural podia ser interpretada como bruxaria, como prática Mágico, né? religiosa, etc. Né? Então, as pessoas se assustavam com aquilo. Agora, o que não quer dizer que elas também não recorressem. É interessante, né? Porque às vezes condenavam Aham. uma outra pessoa porque praticam coisas que são ligadas ao demônio, mas enfim, quando está doente e vai no médico, ou o padre é chamado para dar extrema-unção, a pessoa está na beira da morte, muitos chamavam essas pessoas para ver se tinham cura. Quando tinham problemas amorosos, estava apaixonado, não conseguia despertar a atenção do outro, né? Um imenso mercado de cartas de amor, cartas de tocar, né? Para se conquistar o amor do outro que existia. Né? Então, feitiçaria nos mais diversos aspectos, entre aspas, por favor, tá? Mas é óbvio, Claro. elas são chamadas feiticeiras por quem? São elas próprias que se veem assim? Ou é o olhar condenatório já da Igreja, da Inquisição, que as vê dessa forma? Né? Então, acho que tem um E existe uma imaginário questão de imenso aí para a gente gênero aí conhecer. também, né, professor? Porque, por exemplo, eram homens, como você mencionou, eram homens que condenavam mulheres por prática de bruxaria. Enfim, homens também condenavam homens, mas claro que muitas dessas mulheres vistas como feiticeiras, na verdade, eram mulheres que não aceitavam, em algum sentido, a situação de opressão que viviam, encontravam outras soluções, né? E a gente pensar, por exemplo, mesmo no século XX, a gente acha que isso está tão distante, né? Quantas mulheres até o século XX foram enviadas para hospícios, Sim, né? Porque tinham ideias que batiam de frente com seus pais, claro, né? E com só por certeza. isso. Então, vai, é maluca, né? Vai para o hospício, vai para o convento para se remendar e coisas do tipo. Então, a nossa história, se é hoje, imagine então nos séculos passados, né? O quanto machista, patriarcal, misógina, né? Ela Isso. era. Então, a mulher, obviamente, ocupava um espaço nessa sociedade de opressão. E no caso da Europa, e especificamente, eu queria que você falasse um pouco disso no nosso contexto aqui também. Isso se dá bastante num período de reforma protestante, em que os antigos símbolos de proteção foram sendo substituídos. Então, tipo, a água benta, que antes era um símbolo de proteção, ela deixa de ser aceita porque você tem um outro rito religioso. Então, isso também acaba entrando, de repente, vilarejos que começam a ser atacados pelo demônio, né? E tem esse contexto de demonização. Existia isso aqui também? A gente tinha esse contexto, porque o catolicismo ele era predominante, né? Enquanto a gente tinha na Europa, talvez essa reforma acontecendo. Aqui, quais eram os ataques dos demônios, por assim dizer? E aí eu já até entro numa outra pergunta. Quais eram as principais denúncias que ocorriam? Você mencionou algumas, geralmente relacionadas a comportamentos desviantes, normalmente sexuais, mas existiam outros tipos de denúncias que aconteciam aqui também? Tá? É interessante as suas questões, né? Primeiro, para pensar o seguinte: provavelmente o mundo protestante perseguiu mais bruxas do que a Igreja Católica.
né? Um exemplo clássico que a gente tem é o episódio de Salem, lá nos Estados Unidos, né? Sim. Pensilvânia, se eu não me engano. Aham. Enfim, então tem um filme, né? Enfim, aquilo ali é uma ficcionalização de um caso que existiu, né? Mas, enfim, tem casos e mais casos, né? De bruxas, supostamente, perseguidas na Inglaterra, na América Inglesa, enfim. Então, isso é um grande exemplo. No caso do Brasil, você não tem assim uma entrada muito grande de outras religiões cristãs não católicas, ou seja, não é o protestantismo que vai gerar no Brasil essa ideia da demonização, tá? Talvez isso esteja mais ligado, eu não sou um especialista, estava aí o Marcos Reis, né, que é professor lá da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que estuda isso, né, mas enfim, que sabe, obviamente, muito mais do que eu, mas aqui talvez esteja ligado com outras questões, né, da nossa prática colonial mesmo, né, de pessoas da nossa religiosidade colonial, né, de pessoas que mesclam conhecimentos da cultura do mundo católico, do mundo cristão, né, com o mundo ameríndio e com o mundo africano. Então, essas culturas, né, vão penetrando e muitas vezes são vistas como influência demoníaca, né, dentro do catolicismo, né, e entendidas como práticas de feitiçaria. Tá? Então, para a nossa realidade, talvez isso seja mais próximo. No caso, por exemplo, da visitação do Pará, tem muitos casos, né, aquela que aconteceu, a terceira, né, entre 1763 e 1769. Muito mais do que nas primeiras visitações, onde o grande problema eram os casos de judaísmo oculto, na visitação do Pará, você encontra várias denúncias de práticas supostamente de feitiçarias, tanto de homens quanto de mulheres. Né? Por que isso? Né? Não só porque o problema dos cristãos novos já tinha mais ou menos sido superado em Portugal, já estava acabando a distinção entre eles, né? Mas também porque, obviamente, né, na Amazônia você tem uma presença gigantesca de indígenas, de cultura indígena, mesclando com a cultura portuguesa, né, com várias dessas práticas sendo entendidas. Quem hoje vai ao mercado ver o peso em Belém, né, encontra várias dessas garrafadas que deviam ser vendidas lá naquela época, né, talvez com o mesmo sentido, ou com outros ainda, mas enfim. Mas para a gripe não tem né, nada melhor, viu, do que uma boa Oi? garrafada. Para a gripe não tem nada melhor do que uma boa garrafada. Pois mas tem para gripe, tem algumas que de fato fazem sentido, e tem outras que tem muito mais dá um upgrade na sua coragem, né? Então, Sim, garrafada para ganhar na estimulante, loteria, né? garrafada para ter mais confiança sexual, etc, 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 né? Independente do conteúdo dela, né? De funcionar ou não, mas aquilo é óbvio que tem um peso na cabeça das pessoas, né? Da E coragem, isso é né? isso é muito interessante, né, professor? Porque você vê que essas práticas, elas não foram mortas. Por mais que tenha havido essa perseguição, você tem a continuidade disso, né? Dessa ligação da natureza, desse Eu acho que conhecimento popular. essa é uma das grandes riquezas do Brasil, que infelizmente tentam a todo custo destruir, né? Esse momento que a gente vive de tanta intolerância religiosa também, né? Mas a riqueza que nós temos é incrível, né? Você pensar nessas mesclas todas, é, enfim, você vê pessoas que ao mesmo tempo frequentam a igreja católica, aí vai na igreja protestante, aí vai no centro de Umbanda, né? E todo mundo convive harmonicamente, né? Isso que é o Sim. bacana, né? Mostrar, né, como que isso faz parte da nossa cultura, né? Podemos conviver em igualdade, em respeito todos nós. De algum Sim. modo, indiretamente a Inquisição colaborou para isso, né? Porque ela perseguia, mas as pessoas tentavam resistir de algum modo, escondiam o que o outro fazia, né? Enfim, tentavam ali manter um convívio, né? Então, aquela coisa de escrever o certo por linhas tortas, né? Também acontecia, né? Isso é muito legal, né? O Ailton Krenak, quando ele menciona os indígenas na chegada dos portugueses aqui, né? Ele diz muito sobre a alteridade, que todos eles conviviam muito bem com as suas diferenças, que isso era algo aceitável.
E eu acredito que isso está no nosso DNA. Há uma tentativa de, nesse momento a gente sente com mais intensidade essa violência da intolerância, né? Mas eu acredito muito que é a alteridade, é saber conviver com a diferença, o que constitui o nosso DNA enquanto nação, assim, pelos povos que nós temos, né? Em toda essa miscigenação que nos compõe. Tem uma outra. Pode falar, e aí eu faço a última questão. Não, eu só lembrei de uma coisa aqui, sem querer fazer propaganda política, não é essa a questão, mas assim, quando o Rio de Janeiro ganhou aquela corrida para sediar a Olimpíada, né? Então estava lá, não lembro onde que era, não lembro se era na Noruega, na Suécia, enfim, estavam lá escolhendo a sede da Olimpíada e quando o Rio de Janeiro foi escolhido, mostrou-se um vídeo do Brasil com essa mescla cultural que a gente tem e naquele momento, né, enfim, foi na década passada, deve ter uns 10 anos mais ou menos, o representante máximo do Brasil ali era o presidente da República, que era o Lula na época. Que ele falou Sim. uma coisa muito interessante, que ele falou assim, nós somos um povo mestiço e temos orgulho de ser um povo mestiço. Né? Eu acho que foi muito importante um discurso daquele, né? Não só porque foi o Lula, enfim, mas porque pela primeira vez uma autoridade no Brasil reconheceu a importância da mestiçagem. Né? Com certeza. Quando, durante séculos e séculos, a gente dizia exatamente o contrário. Né? Que o mal do Brasil era ser o pior que tinha de cada raça juntando e formando brasileiro. Né? Exatamente. Então, eu acho que está na hora da gente se orgulhar de novo, de ser um povo mestiço, um povo Concordo. mesclado nos seus mais diversos sentidos, culturais, étnicos, religiosos, enfim, somos todos Muito uma bom te coisa ouvir só. falar isso, viu? Porque me dá uma saudade danada do meu ex. Você nem imagina. Acho que. Ele não é meu ex, não, eu continuo casado com ele, né? No Ah, imaginário, né? Mas enfim. é o coração, né? É. Bom, então vamos lá. Última questão aqui para a gente poder encerrar. Já estamos chegando 2 horas, mas olha, eu ficaria aqui mais umas 3 ou 4. Acho que teremos oportunidade, porque essa pandemia vai passar e Vai. aí conseguiremos ter um encontro pessoal para continuar conversando. Pensando numa análise mais global da atuação da Inquisição, quais as principais diferenças entre a atuação no Brasil para os outros locais do mundo? Você disse que tinha, né, a Inquisição que cuidava também lá do Oriente e tal. Bom, você veja lá como que as inquisições elas ganham especificidades em cada uma das regiões que elas atuam. Né? Claro, não só por conta da população, das questões que estão em cada lugar, mas também de outros tipos de interesse. Então, vou te dar um exemplo. Né? Em Roma, ou seja, na sede do Vaticano, onde está o Papa, a Inquisição foi muito mais tolerante do que em outros lugares, por exemplo, com relação aos judeus. Né? Onde eles Olha que conviviam interessante. abertamente com aquela população, coisa que não existia no Brasil ou no mundo português. No caso espanhol, a Inquisição, embora tenha perseguido vários crimes, né, o problema judaico não foi exatamente o mais forte, porque os espanhóis literalmente expulsaram os judeus. Né? Em 1492, foram expulsos de lá, ficaram poucos e tal. Então, o problema da Inquisição na Espanha está mais ligado a outras questões. Uma delas é essa própria questão da caça às bruxas. Né? Então, se a gente olha, por exemplo, os quadros do Francisco de Goya, né? um pintorzaço daquela época, entre o final do XVIII e o início do século XIX, a gente vê várias representações do Goya mostrando encontros de mulheres, mulheres feiticeiras, junto com o bode, ou não sei o que, enfim. Então, todo aquele imaginário que tem sobre bruxaria está, né, muito mais presente lá. O problema judaico não foi, nem de longe, na Espanha, a maior preocupação da Inquisição. No caso português, sim. Né? No caso português, ele estava muito ligado, porque os judeus foram também expulsos de Portugal, mas diferente da Espanha, o que o rei de Portugal fez foi o seguinte, ele sabia que precisava dos judeus. Então, ele expulsou, mas expulsou a lusitana, ou seja, expulsou, mas proibiu de ir embora. Batizou todo mundo à força e Sim. transformou esses antigos judeus em cristãos novos. Ou seja, oficialmente não tinha judeu, na prática estava cheio. Né? Então, esses comportamentos judaizantes continuaram muito presentes e essa foi considerada, 40 anos depois dessa expulsão, e
conversão forçada, um dos principais motivos, se não o principal, para a criação da Inquisição Portuguesa. Olha, tem muita gente aí que é mau cristão, né? Que não é efetivamente cristão, que continua praticando as suas religiões de origem e tal. Quem eram esses? Em geral, os cristãos novos, 15% mais ou menos da população portuguesa. Então, a Inquisição é criada, é estruturada e refina muito o seu olhar para encontrar indícios de prática judaizante. E outras coisas, elas, assim, os inquisidores muitas vezes não estavam preparados para nada. O inquisidor aqui no Brasil tem um episódio interessante que ele encontrou um sujeito aqui, foi se confessar ou denunciar, já não lembro mais, chamado Tomacaúna, que era um mestiço, era um sujeito que andava metade do tempo na cidade vestido, metade do tempo pelado no meio do mato, convivendo com os índios. Né? E ele tinha uma série de tatuagens no corpo, né? E aí o inquisidor perguntou, que tatuagem era essa aí, não sei o quê. Aí ele falou assim, não é nada. Enfim, tem a ver com coisas da minha tribo e tal. Mas não fugiu do assunto. E o que eram aquelas tatuagens? Eram os mortos que ele fazia, os prisioneiros que o Tomacaúna fazia. Ou seja, o inquisidor estava muito atento a enxergar culpas de judaísmo, mas nada atento a enxergar outras coisas. Né? Não entendiam nada. Julgavam, por exemplo, questões de práticas homossexuais sem entenderem muita coisa disso. Ficava naquela discussão de se o homossexualismo é perfeito, se a homossexualidade ali naquele caso é perfeita ou não, né? E o que tem que ser para ser perfeita? Tem que ter penetração de membro viril pelo vaso traseiro com derramamento de semente. Né? Então, olha que texto bonito para explicar a cena. Né? Ora, isso se encaixa com relação aos homens e às mulheres. Né? O que vai ser considerado um membro viril? O que vai ser considerado derramamento de semente? Então, muitas vezes julgavam casos de mulheres que se envolviam com outras mulheres, né, com muito menos interesse ou muito menos gravidade do que viam as práticas dos homens. Né? Então, os inquisidores não estavam preparados para entender o Brasil. Nem nós estamos ainda, né? Que dirá ele. Você tá falando, eu fico pensando que até hoje eles entendem muito pouco e falam muito sobre o que não sabem. Em geral, os preconceituosos atuam assim, né? Mas eu achei interessante isso que você mencionou, porque eu queria lembrar que na Bíblia o pecado da homossexualidade ele é atribuído apenas ao homem. Não há nenhuma menção à homossexualidade praticada por mulheres, né? E eu acho que vem dessa ideia de que a mulher não tem desejo, de que a mulher ela não vai ter essa pulsão sexual, que isso é uma necessidade do homem. E até hoje a gente escuta essas coisas por aí, né? Você vê que a mentalidade, a minha professora da graduação, a professora Célia, maravilhosa, ela dizia isso, a mentalidade ela caminha a passos de tartaruga. Então, às vezes, tem gente que está lá na Idade Média ainda, com uma cabeça bem fechadinha, né? Bom, professor... A gente vivencia vários tempos diferentes ao mesmo tempo, né? Tem Exatamente. O tempo da nossa moral, tem o tempo da tecnologia, né? Tem aquilo de, na casa do vizinho é bacana, mas se acontecer na minha não pode. Enfim, então a gente vai vivendo temporalidades diferentes. A temporalidade do preconceito é uma que passa muito lentamente. É muito difícil, né? Enfim, então a gente tem que estar muito atento a todas essas questões. É muito interessante isso mesmo. Professor, eu queria te dar um abraço. Então, sinta meu abraço nesse momento de pandemia. Infelizmente, a gente não poderia fazer isso, mas gratidão. Eu estou muito feliz por termos tido essa conversa. Eu aprendi muito. Uma pena que a gente tenha que encerrar. Mas fica o meu agradecimento em nome de todo o corpo editorial da revista Temporalidades. Meu agradecimento às pessoas que acompanharam até aqui. E, por favor, faça uma fala final de despedida. Gratidão. Cara, sou tão grato quanto, né? Acho que esse é sempre um momento importante da gente conversar, trocar ideia, né? Mesmo pensando diferente, né? É um momento do diálogo, isso é importantíssimo, né? Então, estamos todos, né, no mesmo caminho aí para aprender, para trocar ideia, isso é fundamental. Espero que isso passe logo, né? Mas enquanto não passa,
vamos aproveitar também esses momentos para aprender, né? Para estudar, Com para certeza. crescer como pessoas e, principalmente, para nos cuidarmos e cuidarmos das pessoas que estão perto da gente. Então, um juízo na cabeça, todo mundo, vai passar, mas ainda não passou, né? Então, cuidem-se, porque nada é mais precioso do que a vida. Então, a gente tem que cuidar não só da nossa, mas de quem está perto da gente, tá? Muito obrigado, parabéns a vocês todos aí pelo que estão fazendo e parabéns também a quem está assistindo, né? Dedicando parte do seu tempo a trocar ideias aqui e aprender um pouquinho. Tá bom? É Com isso. certeza, professor. Isso que você falou da gente se cuidar, eu acho importante, porque depois que esse momento passar, precisaremos estar vivos para trabalhar na reconstrução desse país, porque É isso. haverá muita coisa para fazer, temos muito a É. avançar ainda, e eu tenho uma Temos convicção. coisas mais graves do que a pandemia para dar conta. Com Né? certeza. Não se E esqueçam eu acho disso. que avançamos muito até aqui, né? Se a gente vê a situação que já tivemos antes, sei lá, olha como era o mundo há 500 anos atrás, 400 anos atrás, você tinha Inquisição. Hoje a gente não tem isso, tem outros problemas, mas ainda vamos avançar mais. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então é isso, pessoal. Se cuidem. Lembrando que a nossa live também vai ficar disponível no YouTube, para quem não, como eu, não tem Instagram, mas a gente procura disponibilizar para todo mundo. E as lives são quinzenais, então daqui 15 dias a gente vai ter o lançamento do nosso dossiê, que é sobre o tema de saúde. Eu não me lembro exatamente o nome agora, eu vou ficar devendo para vocês, mas a gente vai anunciar. Então é isso. Muito obrigada, professor Ângelo. Muito obrigada a todos. Se cuidem, usem máscara, mantenham distância e fiquem bem. Um abraço. Tchau. Tchau.